Uma lâmina de faces paralelas, ela é um corpo homogêneo, transparente, limitado por duas superfícies planas e paralelas. Imagina que isso aqui seja uma lâmina, você está vendo a lâmina de perfil e essa lâmina ela tem uma certa espessura. Eu vou considerar que esse meio externo aqui seja ar, a lâmina ela seja de vidro e esse meio externo aqui também seja o ar. A menos que se fale ao contrário, a gente vai considerar que a lâmina ela sempre esteja imersa em um mesmo meio, tá? Bom, vejamos agora qual é a trajetória da luz dentro de uma lâmina de faces paralelas. Eu vou incidir aqui um raio de luz. E aqui eu vou traçar a reta normal. A gente sempre traça a normal porque a normal ela é um eixo de referência, já que em ótica geométrica todos os ângulos eles são medidos em relação à normal. Veja bem, a luz nesse caso ela está passando do ar para dentro do vidro. Ela está passando de um meio menos para um meio mais refringente. E a gente sabe que sempre que numa incidência oblíqua a luz ela passa de um meio menos para um meio mais refringente, esse raio de luz ele vai se aproximar da normal. Então aqui você tem a luz dentro do vidro e a luz ela se aproximou da normal. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência, esse ângulo aqui é o ângulo de refração. Como foi dito, perceba que todos os ângulos eles são medidos em relação à normal. Agora a luz ela vai passar de dentro do vidro e vai voltar para o ar. É claro que aqui nessa incidência você traça a reta normal e agora como a luz ela está passando do vidro para o ar, ela está passando de um meio mais para um meio menos refringente, esse raio de luz ele vai se afastar da normal. Então esse aqui é o trajeto da luz dentro de uma lâmina de faces paralelas. Então veja bem, perceba que a luz ela vinha nesse trajeto e passou a se deslocar nesse trajeto aqui. Observe que a luz ela foi deslocada lateralmente. E é isso que a gente quer calcular aqui. A gente quer saber de quanto foi esse desvio lateral que a luz sofreu ao atravessar essa lâmina de faces paralelas. Então veja bem, eu vou chamar esse ponto aqui de A, eu vou chamar esse ponto aqui de B. Como todo esse ângulo aqui ele vale I e esse ângulo aqui ele vale R, então esse ângulo aqui é a diferença desses dois. Esse ângulo ele vai ser I menos R, né? Esse ângulo todo é I. Se esse ângulo aqui é R, esse ângulo é a diferença desses dois ângulos. Observe que você tem dois triângulos retângulos. E esses dois triângulos retângulos, eles têm a hipotenusa em comum. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui as relações trigonométricas nesses dois triângulos retângulos. Por exemplo, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, que eu estou pintando de verde, nesse triângulo você tem o cateto oposto, que é o desvio lateral, e a hipotenusa, que é esse segmento AB. Então, se você aplicar a relação seno, então vai ficar seno do ângulo, o ângulo vale I menos R, né? Seno desse ângulo vai ser o cateto oposto, que é D, pela hipotenusa, que é o segmento AB. A hipotenusa é o segmento
AB. Se você jogar esse cara para cá multiplicando, daqui você tira que o desvio lateral ele vai ser o segmento AB multiplicado pelo seno de I menos R, certo? Agora veja, eu fiquei também com esse outro triângulo retângulo que eu estou pintando de azul aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, nós temos o cateto adjacente, que é a espessura, e a hipotenusa, que é o segmento AB. Então, se você aplicar a relação cosseno, então daqui você tira aqui o cosseno do ângulo que é R, né? Cosseno de R vai ser o cateto adjacente, que é a espessura, dividido pela hipotenusa, que também é o segmento AB. Eu vou trocar de lugar com esses dois caras aqui, ó. Então, trocando de lugar com esses dois caras, daqui você tira que o segmento AB, ele vai ser a espessura dividida pelo cosseno de R. Eu vou pegar esse segmento AB e vou substituir aqui nessa outra equação. Então, daqui você tira aqui o desvio lateral, ele vai ser AB, só que AB vale E sobre cosseno. Então, a relação fica E multiplicado pelo seno de I menos R e tudo isso dividido pelo cosseno de R. Então, veja, é dessa maneira que você calcula o desvio lateral sofrido por um raio de luz ao atravessar uma lâmina de faces paralelas. Bom, veja bem, toda vez que os meios externos eles são iguais, esse raio incidente e esse raio emergente, eles serão paralelos. Então, sempre que os meios externos eles são iguais, o raio incidente e o raio emergente, eles serão paralelos. Outra coisa, a luz, ao atravessar uma lâmina de faces paralelas, ela sofre apenas um desvio lateral. Não existe desvio angular, porque, como já foi dito, sempre que os meios externos forem iguais, se o raio incidente e o raio emergente eles são paralelos, não existe desvio angular. Existe apenas o desvio lateral.